Olá, boa noite, alunos da terceira série do ensino médio. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de matemática. Eu sou a professora Inês e hoje nós vamos revisar um pouquinho da equação do terceiro grau. Vamos ver novamente a forma fatorada e a equação completa com somas e produto, ok? Muito bem. Separem lápis, borracha, caneta e caderno, porque hoje a nossa atividade não é do caderno do aluno. Esse assunto tem lá, mas você vai completar o seu conhecimento. E eu conto com a presença da professora Roberta para me ajudar no chat. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, professora Inês, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Mandem suas dúvidas, mandem suas respostas, participem do chat, tá bom? Professora Inês, vamos começar? Vamos. Por favor, então, o próximo slide. Nesse slide, eu coloquei para vocês a definição da equação do terceiro grau. Então, seja a equação do tipo ax² mais bx² mais cx mais d igual a 0. Aqui nós vamos trabalhar com o a igual a 1, o coeficiente de x² valendo 1. E, é claro, se essa equação é do terceiro grau, ela vai ter 3 raízes, R1, R2 e R3. Muito bem, a sua forma fatorada, então, será x menos R1 vezes x menos R2 vezes x menos R3 igual a 0. Muito bem, próximo slide, por favor. Agora, no próximo slide, eu vou resolver para vocês um exemplo. Neste exemplo, está sendo solicitado que você pense numa equação de grau 3 e escreva na forma fatorada, sabendo que as suas raízes são 0, menos 3 e 5. Então, por favor, comigo aqui na lousa. Então, vamos lá, pessoal. Eu tenho as raízes 0, menos 3 e 5. Chamei o 0 de R1, chamei o menos 3 de R2 e chamei o 5 de R3. E escrevi a forma fatorada x menos R1, x menos R2, x menos R3 igual a 0. Muito bem, vamos então substituir? Então, aqui eu vou ter x menos 0, que é o R1, x menos, como o R2 é negativo, eu vou colocar dentro dos parênteses, e vezes x menos R3, que é 5, igual a 0. Muito bem. Nessa primeira parte, x menos 0, não precisa escrever, então vai sobrar apenas x. Aqui eu vou fazer o joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, x mais 3. Vezes o x menos 5, que não tinha mais nada para resolver. Então, a forma fatorada dessa equação será x vezes x mais 3 vezes x menos 5 igual a 0. Será que vocês entenderam? Muito bem. Então, vamos para a atividade 1. Na atividade 1, eu também estou pedindo que você monte a forma fatorada de uma equação de grau 3, sabendo que as raízes são menos 4, menos 3 e 5. Pessoal, a dica aqui é cuidado com os sinais, hein? Tá bom? Professora Roberta, quanto tempo os alunos terão para essa atividade? Espera um pouquinho, professora Inês, 2 minutinhos. Muito bem, então, pessoal da terceira série do ensino médio, daqui 2 minutos nós voltamos.
Ok, alunos da terceira série do ensino médio, conseguiram fazer? Muito bem. Professora Roberta, me conta, o que eles fizeram no chat? Olha, professora Inês, eu gostei de ver todos eles colocaram a forma fatorada. Então, vou dar um exemplo só de alguns nomes aí. Amanda, Thaís, Melanie e Pamela. Quero mandar um abraço especial para as professoras Cristiane, Josana e Marcelo. Obrigada pela participação. Vamos para a resolução, professora Inês? Muito bem, pessoal, aqui comigo na lousa, escrevi as raízes menos 4, menos 3 e 5. E já coloquei a forma fatorada. Dei uma dica para vocês. Quando for negativo, toma cuidado, põe dentro dos parênteses, correto? Então, vamos lá. Aqui no primeiro, x menos R1 é negativo, vou colocar dentro dos parênteses. Aqui, x menos R2 é negativo, dentro dos parênteses. E aqui, x menos R3 não é, então não precisa pôr parênteses. Mas e se você quiser pôr parênteses? Pode pôr? Claro que pode, sem problema nenhum. Então, vamos terminar aqui. Joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, x mais 4. Joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, x mais 3. E no último, repetimos. Então, a forma fatorada dessa equação será x mais 4 vezes x mais 3 vezes x menos 5. Deram um print na tela, pessoal? Copiaram já? Tudo certinho? Bom, muito bem. Então, agora, por favor, próximo slide, porque nós vamos começar a ver a soma e produto da equação do terceiro grau. Muito bem. Então, novamente, nós temos uma equação do tipo ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a 0. Lembrando que nós estamos trabalhando com a igual a 1. Muito bem. Se esta equação tem as raízes R1, R2 e R3, se na forma fatorada nós aplicarmos a propriedade distributiva, nós vamos chegar num somatório e também numa multiplicação das raízes. Observa que eu coloquei em negrito a forma já com as somas e com o produto. Tá lá, x ao cubo menos S1 x ao quadrado mais S2x menos p igual a 0. Observem os sinais. O segundo e o quarto elemento trocam os sinais, por isso que está negativo. Quem é S1? S1 é a soma das raízes. R1 mais R2 mais R3. Quem é S2? É a soma do produto das raízes duas a duas. Então, S2 é R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. E P? P é o produto das raízes. R1 vezes R2 vezes R3. Muito bem, pessoal, dá um print nessa tela, porque vocês vão precisar dessas continhas. Vão precisar saber do S1, do S2 e do P. Printaram a tela, né? Muito bem. Então, por favor, o slide do exemplo. Ok. Agora, nós temos uma equação polinomial também de grau 3 e as raízes são 0, menos 3 e 5. Então, eu quero escrever a equação final desta equação. Então, vem comigo aqui para a lousa. Lembra, a equação final é x ao cubo menos S1x ao quadrado mais S2x menos p igual a 0. Aqui as raízes, 0, que eu coloquei de marrom, menos 3 de vermelho e 5 de verde. Muito bem, então vamos lá. S1, que é R1, 0, mais R2, que é negativo, ponho dentro dos parênteses, mais R3, que é 5. Então, vamos lá.
Mais com menos é menos, então aqui vai sobrar menos 3 mais 5. Tenho 5, pago 3, fico com 2. Então, encontramos o S1, que é 2. Agora, vamos para o S2. Multiplicação entre as matrizes. R1, que é 0, vezes R2, que é menos 3. Mais R1, que é 0, vezes 5, que é R3. Mais R2, que é menos 3, vezes 5, que é o R3. Multiplicar por 0, a gente já sabe que dá 0. Então, vai sobrar só esta última parte. Mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. E, finalmente, a última multiplicação. R1, que é 0, vezes R2, que é menos 3, vezes R3, que é 5. Mas eu já tinha dito que multiplicar por 0 dá 0. Então, o produto é 0. Agora, eu vou voltar lá em cima na equação. Então, eu tenho x ao cubo menos S1. O S1 deu 2, positivo. Troco o sinal, menos 2. Esse ficou feio, hein? Vamos lá de novo. 2x ao quadrado. Agora, eu tenho mais S2. O S2 deu negativo, significa que eu mantenho o sinal de menos. E menos P, mas P deu 0, então eu não preciso escrever. Eu apenas vou colocar o igual a 0. Então, a equação cujas raízes são 0, menos 3 e 5 é x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 15x igual a 0. Pessoal, printa a tela. Você vai precisar para fazer a sua atividade. Muito bem. Printaram a tela? Tudo certo? Estão com as fórmulas também, né? Então, vamos para a atividade agora. Vamos ver se vocês entenderam. Nessa atividade, eu quero que você escreva esta forma final da equação, cujas raízes agora são menos 5, 0 e 7. Lembra, você tem que calcular o S1, o S2 e o P. Então, você vai pegar os prints da tela que você já fez anteriormente, pega a fórmula, substitui R1, R2 e R3 e escreve para mim no chat qual vai ser essa equação final, ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para o chat? Professora Inês, eles têm 3 minutos para esse chat. Ok, pessoal. Terceira série do ensino médio. Daqui 3 minutos retornamos.
Muito bem, retornamos do chat. Espero que vocês tenham conseguido. A professora Roberta vai me contar. Eles conseguiram? Conseguiram sim, muita gente participando, colocaram o valor de S1, de S2, de P e colocaram a equação. Falaram que a equação é x ao cubo menos 2x² menos 35x igual a zero. Quem, por exemplo, colocou isso, professora? O Pedro, o Guilherme, a Jaiane, o Wendel, a Joyce e a Fernanda. Quero mandar um abraço especial para alguns professores. Juliellen, Dorival, Rita, Éder e Penha. Obrigada pela participação. E aí, professora Inês, vamos resolver? Vamos. Pessoal, então comigo aqui na lousa, eu já coloquei as raízes aqui, menos 5, 0 e 7. Muito bem, vamos então no S1. R1 é menos 5, mais R2, 0, mais R3, 7. Muito bem. Devo 5, tenho 0, continuo devendo 5. Devo 5, tenho 7, tenho 2. Muito bem, então S1 é 2. S2, vamos substituir. O R1 é negativo, então vai dentro dos parênteses. O R2 é 0, mais, de novo, o R1, agora, vezes o R3. E mais, agora, o R2 vezes o R3. Lembra, multiplicar por 0 não vai dar nada. Então, aqui só vai sobrar este termo. Então, mais com menos, menos 5 vezes 7, 35. E no produto, R1 é menos 5, R2 é 0 e R3 é 7. Muito bem. Toda multiplicação por 0 sempre vai dar 0. Agora, eu vou voltar lá em cima na equação. Pessoal, preste atenção que o S1 tem que trocar o sinal e o P tem que trocar o sinal, ok? Muito bem. Então, a nossa equação vai ficar x ao cubo. O S1 deu 2, positivo. Troca o sinal, 2, negativo. X ao quadrado. Que esse 2 ficou horrível, né? Vamos fazer de novo. Pronto. S2 deu menos 35. Como lá em cima o sinal está dizendo que é positivo, mas com menos continua menos. Então, ele não troca o sinal. Então, eu vou ter 35x. O P deu 0. 0 não precisa colocar. Então, eu vou colocar apenas igual a 0. Então, a equação cujas raízes são menos 5, 0 e 7 é dada por esta equação. X ao cubo menos 2x ao quadrado menos 35x igual a 0. Quer printar a tela, pessoal? Então, dá um print na resolução. Muito bem. Será que vocês entenderam de verdade? Bom, vamos lá então na atividade 3. Na atividade 3, pessoal, eu já coloquei para vocês todas as expressões que nós revimos hoje. A primeira é a forma fatorada. Depois, na sequência, S1, S2 e P, nós precisaremos para calcular a equação final, ok? Muito bem. Nesta atividade, as raízes são menos 1, 3 e 0. Então, eu quero que você escreva a forma fatorada e a equação final desta equação polinomial de grau 3. Muito bem, professora Roberta, quanto tempo nossos alunos terão para essa atividade? Eles terão 3 minutos para essa atividade. Muito bem, pessoal, da terceira série. Então, daqui 3 minutos, nós retornamos.
Muito bem, voltamos do chat. E eu estou sabendo que vocês parecem que estão conseguindo fazer, hein? Professora Roberta, conta para mim tudo. Conto sim, olha, forma fatorada, colocando a equação completa, estou adorando ver. Vou falar algumas pessoas, tá? Forma fatorada, falaram que é x mais 1, x menos 3 e x. E aí quem falou isso? O Carlos, o Victor, a Daniele, a Raquel e a Giovana. E agora a forma já completa, né, a reduzida, x ao cubo menos 2x quadrado menos 3x igual a 0. Amanda, Solange, Samira e Jonathan. Quero mandar um abraço para as professoras Patrícia, Tereza, Carlos, Carmen e a Dória, que falou que te conhece, hein, professora Inês? Vamos para a correção? Vamos. Oi, Dória, tudo bem? Muito bem. Pessoal, vamos aqui. Nós temos as raízes menos 1, 3 e 0. Então, o que eu falei para vocês? Prestar atenção no sinal. Se for negativo, coloque sempre dentro dos parênteses, correto? Então, vamos lá, na substituição. Aqui, x menos R1 é negativo dentro dos parênteses, vezes x menos R2 é 3, vezes x menos R3 é 0. Muito bem. Aqui no primeiro, joguinho de sinal, menos com menos, mais. Então, x mais 1, vezes o x menos 3 repete. E aqui, x menos 0, eu vou colocar apenas x igual a 0. Então, a forma fatorada é x mais 1 vezes x menos 3 vezes x igual a 0. Muito bem. Então, agora, vamos continuar a resolução dessa atividade. Então, agora, eu vou fazer a forma fatorada. Não é a forma fatorada. A equação. Bom, sumiu. Não tem problema. A gente faz de novo, né? Vou voltar no anterior para fazer lá. Fica mais fácil. Nem sempre a lousa digital ajuda a gente, né, pessoal? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Tá aqui. Nós estamos a forma, já tem as raízes. Então, vamos lá. S1. S1 é a soma das raízes. Então, menos 1 mais 3 mais 0. Devo 1, tenho 3, pago, continuo com 2. Vou para o S2. Então, vou fazer a multiplicação. R1 vezes R2, mais R1 vezes R3, mais R2 vezes R3. Lembra, multiplicar por 0 não vai sobrar nada, então eu só vou ter esta multiplicação para resolver. Menos 1 vezes 3, menos 3. E o produto? Vou multiplicar as 3 raízes. Menos 1 vezes 3 vezes 0. Muito bem, mas nós já sabemos, toda vez que eu quero multiplicar e tem 0, a resposta será 0. Ótimo. Então, vamos escrever a forma da função. X ao cubo menos S1 x ao quadrado mais S2x mais... Opa! Vamos arrumar aqui. É menos P igual a 0. Vamos lá. S1 deu 2. Então, eu sei que eu tenho que trocar o sinal. Então, menos 2 x ao quadrado. S2 deu menos 3. Então, menos com mais, menos 3x. E P deu 0. Sabemos que a gente não precisa escrever. Então, a equação com as raízes menos 1, 3 e 0 será x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 3x igual a 0. Dá um print na tela, pessoal. Tudo bem? Então, nós vamos para a nossa última atividade. Atividade 4. Na atividade 4, eu estou pedindo para vocês a mesma coisa. Primeiro, a forma fatorada, que é o que está na primeira linha. E depois eu quero a
equação final. Lembra, para a equação final tem que calcular S1, S2, P, e na hora que você vai substituir, troca o sinal do S1 e do P. Agora, as raízes são 2 menos 3 e 1. Presta atenção, quando você for substituir o menos 3, colocar parênteses, ok? Muito bem. Professora Roberta, quanto tempo para este chat? Eles têm 3 minutos para esse chat, professora Inês. Muito bem, pessoal da terceira série, então daqui 3 minutos retornamos. Muito bem, retornamos do chat. Professora Roberta, conta para mim, como foram nossos alunos da terceira série? Olha, eu estou gostando mesmo da participação, muito feliz com isso, porque, olha, a gente faz um esforço danado para fazer essas aulas, então a gente gosta que vocês participem. Então, olha, por exemplo, o Alex, a Lívia, a Lohane, o Jean e o Natan falaram que a forma reduzida fica x menos 2, que multiplica x mais 3, que multiplica x menos 1 igual a 0. O Vicenzo, o Humberto, a Maísa e o Diego falaram que a forma final é x ao cubo menos 7x mais 6 igual a 0. Quero mandar um abraço para os professores que estão acompanhando a gente e incentivando seus alunos a participarem. Como, por exemplo, a Elizabeth, o Chico, a Ágata, o professor João, o professor Gustavo, a professora Priscila, a professora Regiane e a professora Silene, entre outros. Quero também agradecer a ajuda de sempre dos nossos intérpretes de Libras, que hoje estão aí. É o William e o Felipe. Valeu, pessoal. Professora Inês, vamos corrigir? Vamos. Então, pessoal, comigo aqui na lousa,
Já coloquei as raízes. 2 menos 3 e 1. Muito bem, então vamos primeiro para a forma fatorada. Então, lembra? X menos R1 vezes X menos R2 vezes X menos R3 igual a 0. Então, vamos substituir. R1 é 2, então X menos 2. R2 é menos 3, ponho dentro dos parênteses, porque sabemos que vamos ter que fazer o joguinho de sinal. E X menos R3, que é 1. Muito bem. Então, aqui, o X menos 2 repete. Opa, ficou um traço estranho aqui. Aí, aqui, menos com menos, mais. Então, X mais 3. O X menos 1 repete, igual a 0. Muito bem. Então, esta é a forma fatorada. Mas a atividade não para aí, né? Lembra, eu pedi também a equação final dessa atividade. Então, vamos lembrar. Tenho que calcular o S1. Quem é S1? É a soma das raízes. R1 mais R2 mais R3. Muito bem. Vamos substituir? R1 é 2, mais R2 é negativo, dentro dos parênteses, mais 1, que é R3. Mais com menos vai dar menos. Então, eu vou ter 2 menos 3 menos 1 mais 1, 0. Então, o nosso S1 será 0. Vamos para o S2? Vou multiplicar as raízes duas a duas. Então, vou fazer R1 vezes R2 mais R1 vezes R3 mais R2 vezes R3. Muito bem. Então, aqui comigo, vamos substituir as raízes. R1 é 2 vezes R2 menos 3. Mais R1 é 2 vezes R3, que é 1. Mais R2 é menos 3, vai dentro dos parênteses, vezes R3, que é 1. 2 vezes menos 3, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Mais 2 vezes 1, 2. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. Devo 6, tenho 2. Devo 4. Devo 4, devo 3. Devo 7. E agora vamos para o produto. Produto R1 vezes R2 vezes R3. R1 é 2, o R3 é negativo dentro dos parênteses e o R3 é 1. Muito bem, joguinho de sinal, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 1, 6. Ótimo. Agora eu vou escrever aqui a forma da equação. Esse x ficou muito feio, então eu vou fazer de novo. X ao cubo menos S1 x ao quadrado mais S2x menos p igual a 0. Muito bem. X, S1 deu 0. Então, o termo x ao quadrado vai sumir, não vou escrever. Então, vou pensar no S2. S2 deu menos 7. Menos com mais, menos 7x. Então, aqui, o termo 7x. P, tenho que trocar o sinal. O nosso P deu menos 6. Menos com menos, mais 6 igual a 0. Então, a equação cujas raízes são 2, menos 3 e 1, será dada por x ao cubo menos 7x mais 6 igual a 0. Quer dar um print na tela, pessoal? Aproveita, hein? Muito bem. Não esqueçam que se você ainda tiver com dúvidas, retome a nossa aula lá no YouTube. E eu quero só mostrar o mapa conceitual. Então, nós terminamos a matéria deste bimestre com números complexos e com equações algébricas e vamos continuar retomando ainda nas próximas aulas. Espero que vocês tenham gostado da aula
e tirado maiores dúvidas. Então, a gente se encontra na próxima aula. Tchau. Quer se despedir, professora Roberta? Quero sim. Tchau, pessoal. Obrigada pela participação. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.